Meus irmãos, a paz do Senhor, meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quinta-feira. Hoje, o versículo sugerido para nós encontra-se na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, o versículo de número 16. Ok, irmãos? O tema da nossa leitura é o seguinte: os que estão em Cristo se renovam a cada dia no ser interior. Certo? Vamos à leitura então. Diz assim a palavra de Deus: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Meus irmãos, ontem nós falamos sobre essa nova identidade criada pelo Espírito Santo nas nossas vidas e como que isso é importante, né? A importância dessa nova identidade. Porque se não fosse essa nova identidade, se não fosse esse novo homem que nasce dentro da nossa vida, que nasce em nós, se não fosse esse novo homem, seríamos dominados por essa natureza caída, por essa natureza que separou-se de Deus. Ou seja, ainda seríamos como éramos antes. Porque independente de quem se converteu já de certa idade e quem nasceu na igreja, independente disso, todos nós temos essa natureza, a natureza adâmica, a nossa natureza, aquilo que nós chamamos de a carne. E assim sendo, independente se nascemos na igreja ou se entramos depois, todos nós necessitamos de conversão, todos nós necessitamos de passar pela experiência de encontrar com o Senhor Jesus e a nossa vida ser impactada e transformada por isso. Por que que ela é transformada? Porque a partir do momento que nós encontramos com o Senhor Jesus, o Espírito Santo começa a criar em nós essa nova identidade. Ele não elimina a identidade anterior. Aí está o equívoco daqueles que acreditavam que a pessoa levanta as mãos ao Senhor Jesus hoje e amanhã já deveria estar dando fruto, já deveria estar dando aquele testemunho maravilhoso, e não é desse jeito. Infelizmente, nós aceitamos o Senhor Jesus, mas a nossa natureza anterior, a natureza adâmica, continua aqui conosco. Nós continuamos sendo pais, continuamos sendo filhos, continuamos sendo esposos, cônjuge, continuamos sendo cidadãos, ou seja, tudo que nós tínhamos antes continua. A diferença é que agora nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós vimos isso ontem, e ele está criando essa nova identidade, que vai fazer oposição à identidade adâmica. Essa nova identidade, então a identidade de Cristo na nossa vida faz oposição à identidade adâmica. Nós vimos isso ontem, correto? Assim sendo, irmãos, o versículo de hoje, ele fala para nós de duas questões que são muito importantes. Primeiro, fala do nosso corpo físico. É quando o apóstolo diz o seguinte: por isso não desfalecemos, ou seja, por isso não desmaiamos, por isso não nos desanimamos, por isso não sucumbimos no ânimo por causa do que vai acontecer. E aí ele vai dar a continuidade, ele vai dizer o seguinte: ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O homem exterior, aí sim ele está falando do corpo. Ele não está falando da natureza adâmica. Ele está falando do nosso corpo, corpo físico. Ainda que o nosso corpo físico se corrompa. De que maneira? Essa corrupção aqui, de novo, não tem nada a ver com pecado. Não tem nada a ver com delitos. Tem a ver com a ação do tempo. Na medida que nós vamos envelhecendo, na medida que o tempo vai passando, o nosso corpo vai envelhecendo. Segundo a ciência, nós começamos a morrer após os 20 anos. O nosso corpo já começa a diminuir a intensidade, já começam a aparecer coisas que não tinham antes e vamos diminuindo a nossa intensidade.
Por isso a necessidade de acompanhamento médico. Paulo vai orientar Timóteo acerca disso. Tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado com a sua saúde, tenha cuidado com a sua saúde tanto física quanto mental. Tenha cuidado de ti mesmo. Irmãos, só para a gente ter uma ideia, a ciência ela conseguiu bastante avanço nessa área, mas lógico que nada que possa nos levar à imortalidade, né, como é o sonho de muitos. Mas, por exemplo, a descoberta da penicilina nos deu mais 23 anos de vida na média. Nos dias dos apóstolos, nos dias de Cristo, ou seja, há 2000 anos atrás, dificilmente um homem passava dos 40 a 45 anos de idade. Não vivia-se depois disso, por causa da dureza da vida e porque nós não tínhamos nenhum tratamento que nos possibilitasse vencer um câncer, que nos possibilitasse vencer um vírus, que nos desse a chance de combater qualquer outra doença. Os remédios naturais sempre existiram e sempre foram importantes. Os remédios naturais, eles sempre desempenharam excelentes papéis. Mas de quanto tempo para cá que uma pessoa que tem problema no coração começou a ter uma chance de poder ter um transplante, por exemplo? Então, nós vamos ver que isso é muito recente. Na época de Jesus, não se passava dos 45 anos, dificilmente passava dos 40 anos, certo? Por isso que nos chama tanto a atenção a vida de João, o evangelista. João, o apóstolo, ele ter vivido tanto. E aquilo ali foi um milagre. Ele ter vivido tanto, cumpre aquilo que Jesus fala com Pedro lá na praia. Quando Jesus diz para Pedro, e se eu quiser que ele viva até que eu venha? Então, aquilo foi um milagre, João ter vivido tanto tempo. Mas ele está falando do corpo. O nosso corpo, ele necessita de cuidados, porque o nosso corpo, na medida que nós vamos atravessando o tempo, eu estou com 47 anos. Ou seja, já não tenho mais o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 25. Mas, no entanto, a mente está melhor do que quando eu tinha 25. E eu estou falando da mente física, eu nem estou falando ainda da identidade nova que o Senhor Jesus criou na minha vida. A mente física, e aí nós vamos ter diversos filósofos falando sobre isso. Nós vamos ter diversos pensadores falando sobre isso. Existe uma poesia de William Shakespeare sobre esse assunto, falando sobre o envelhecimento desse corpo, mas ao mesmo tempo sobre o quanto a mente amadurece, o quanto a mente cresce. Ainda que o nosso corpo não acompanhe mais o ritmo, mas a mente vai se tornando melhor. A mente vai, que é o homem interior, esse homem é a nossa alma, ela vai se tornando mais apurada, ela vai se tornando mais sensata. Já não faz nada por precipitação, já sabe esperar, já tem paciência, já sabe lidar com os problemas da vida. Mas essa é a nossa natureza normal. Isso é quem nós somos nesse mundo físico. Agora, o homem interior aqui citado por Paulo é a nova identidade que o Senhor Jesus implantou na nossa vida, que é o homem que será arrebatado, que é a identidade que recebe por herança a cidadania celestial. Esse novo homem, esse homem interior que hoje está dentro de nós, esse homem que combate o pecado, e não é combater o pecado na vida dos outros, não é eu ficar vigiando o pecado na vida do meu vizinho, na vida do meu colega de banco, na vida dos meus colegas de ministério, na vida do povo da igreja. Não é, mas é eu vigiar na minha vida. Então esse novo homem, ele combate o pecado, o meu pecado. Quando a palavra de Deus diz em Salmo 1, Salmo de número 1, no versículo de número 5, dizendo: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos,
porém o caminho dos ímpios perecerá. É comum interpretar isso aqui e achar que está falando dos outros, que o pecador não pode entrar na nossa igreja, que o pecador não pode vir à igreja, né? Que o pecador, seja ele qual for o pecador, independente de qual seja o seu pecado, ele não vai ficar no meio do povo de Deus. E quando alguém desvia entre nós, e cai em adultério, cai em seja lá o pecado que for, essa pessoa em pouco tempo ela não vai conseguir resistir ficar no meio da igreja e ela vai sair da igreja, por isso ela será condenada no juízo e ele não vai conseguir viver, ele não vai conseguir estar no caminho dos justos e o caminho dele vai perecer. Essa passagem está falando dessa minha natureza. Então quando o justo, e esse justo não é quem eu sou na integridade, mas quem Cristo está fazendo de mim, essa nova identidade, quando essa nova identidade ela se levanta na minha vida, que é o Espírito Santo quem faz isso, a gente já falou sobre isso, esse homem pecador, que é a minha natureza, o pecador que sou eu, ele começa a ser combatido. E sendo combatido, ele começa a diminuir. Então ele não permanecerá na congregação do justo. A congregação aqui sou eu. Ele não continuará no comando da minha vida. Ele não continuará no comando da minha existência. Antes, ele será combatido e ele não suportará o juízo. Porque ela vai sucumbindo cada dia mais. Não é que ele morre, mas ele vai sucumbindo e o homem, segundo a imagem de Cristo, vai se fortalecendo. Vai se tornando cada dia maior, vai se tornando cada dia melhor. Melhor em quê? Melhor em força, em poder? Não, melhor em misericórdia, melhor em graça, melhor em amor. Cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. Infelizmente, irmãos, o nosso corpo não vai nos acompanhar nisso. Eu gostaria muito de ficar igual Noé, lá para os 500 e tantos anos ainda servindo a Deus. Mas infelizmente nós seremos chamados antes. Não sei se infelizmente, aí cumpre aqui o que Paulo disse. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou caminhando. Então ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, na presença do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que este dia, que esta quinta-feira, seja um excelente dia para eu olhar para os céus, para eu entrar na presença do Senhor e conversar com Ele e agradecer a Ele por essa grande oportunidade. Porque hoje eu tenho mais intimidade com Deus do que eu tinha ontem. Porque hoje eu conheço mais o meu Pai, eu conheço mais a minha família, essa família celestial, do que eu conhecia ontem. Hoje eu tenho oportunidade de honrar e glorificar mais o meu Deus do que eu tinha ontem. Então, renova-se de dia em dia na presença do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe. Que a sua vida seja essa flecha solta no ar pelas mãos do Senhor, que abençoa vidas. Essa vida que é para edificar outras vidas. Que a sua vida seja um farol que ilumina tudo que está em volta. Amém? Deus te abençoe e continue te usando poderosamente. Em nome de Jesus. Fiquem em paz. Tenham todos um excelente dia.